Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é sobre plantas desidratadas. Qual a ação benéfica que essas plantas têm para o nosso organismo? Eu estou aqui no Banco de Amostras da UFMG com a professora Maria das Graças Brandão, que vai nos dar o prazer de explicar sobre algumas delas. Tudo bem, Maria das Graças? Tudo bem. Então, isso aqui é uma parte, né, do nosso banco de amostras de plantas medicinais desidratadas, né? É um banco que a gente chama de drogas vegetais. Drogas vegetais é a parte da planta que tem um princípio ativo, tá? Então, é o único banco do Brasil, né, que contém essas amostras de plantas nativas. Tão rico assim é o nosso aqui da UFMG. Bom, pessoal, aqui tem várias plantas. Eu vou pedir para ela explicar uma muito usada para as pessoas entenderem mais, que é a sucupira. Fala para mim sobre ela, Maria das Graças. Sucupira, na realidade, existem dois tipos de sucupira, mas a mais usada medicinalmente é essa aqui, né? Essa sucupira branca que é chamada, né? Espécie, gênero Pterodon, que é uma planta do cerrado brasileiro. É uma árvore linda, maravilhosa, então ela é difícil de ser cultivada, tem que ser uma planta, quando for usar a semente, você tem que colher ela ou comprar, né? Então, essa semente aqui não tem estudos conclusivos ainda a respeito dos efeitos medicinais, mas na medicina tradicional, né, de séculos do Brasil, ela é usada contra inflamações, né, inflamações de garganta, né? Então, o que o pessoal faz, o pessoal mais antigo, é quebrar essa semente aqui, coloca dentro de uma bebida, né, e ingere. Então, as salsa-parrilhas são plantas muito antigas da medicina tradicional brasileira também, usadas há séculos, né, na nossa medicina tradicional, que são as raízes ricas em saponinas. Então, a planta é usada na tradição como depurativo do sangue, e hoje tem pesquisas demonstrando que ela realmente abaixa o colesterol, os triglicérides. Não são pesquisas conclusivas ainda, mas tem esse indicativo aí do potencial dessa planta brasileira, né? Que pode virar um bom medicamento no futuro. E como que deve ser usada? Bom, é o tipo de planta que você tem que cozinhar ela para conseguir tirar esse princípio ativo. Romã, com certeza você já ouviu alguém ter usado, principalmente quando está com dor de garganta. Isso é verdade, Maria das Graças? É um remédio muito conhecido, né? Então, o ideal é usar a casca do fruto, desidratada também, né? Na hora de preparar o remédio, tem que ferver, tem que cozinhar para conseguir tirar o princípio ativo, né? Então, as cascas são desidratadas assim. Agora, lembrar que essa planta não deve ser ingerida, não. O que vai fazer o efeito são os taninos, são substâncias astringentes que vão prender os tecidos, né? Então ela tem que fazer só o gargarejo com essa planta e depois eliminar. Não deve ser ingerido o remédio dessa planta. Sene, essa é uma planta muito usada e que as pessoas precisam ter atenção. Fala pra gente, Maria das Graças. Pois é uma planta laxante, mas a indicação dela é para ser usada contra constipação ocasional, não é a constipação crônica, né? E as pessoas fazem o chá dessa planta aqui e usa durante muito tempo. E não pode ser assim, porque ela vai agir a partir de uma inflamação da luz do intestino. Então, a longo prazo, vai ter efeitos colaterais indesejáveis. Até o aparecimento de câncer já tem relato na literatura. Uma planta muito consumida, que as pessoas têm muita dúvida, porque existe o falso e o verdadeiro, é o boldo. Maria das Graças vai mostrar para vocês como verificar o boldo verdadeiro. Pois é, o único boldo confirmado cientificamente é uma planta do Chile, essa aqui, ela não nasce no Brasil, não nasce no quintal de ninguém, as pessoas acham, né? Então ela é desse jeito aqui, ó, tem que ser comprada quando for fazer o uso. Então é a folha desse tamaninho, ela é pálida, é coriácea é dura, né, que a gente fala que é dura, né? Tem um aroma característico, entendeu? Então esse é o único boldo cientificamente comprovado que vai ter um efeito benéfico para o fígado. Os outros são plantas do uso popular, né? E que deve ser usado com muita cautela. E essa super cheirosa, a famosa camomila. Será que é tão fácil assim encontrar a camomila verdadeira? Ah, difícil, né? Todos os compêndios, as normas internacionais dizem, por exemplo, que a camomila tem que ser vendida como florzinha inteira. Porque na hora que você moe ela, coloca no sachê, ela perde o princípio ativo. No Brasil, então, a gente tem estudos mostrando no nosso laboratório que aquele sachê tem raiz, tem folha junto, que não tem princípio ativo. Então, o consumidor precisa começar a exigir, né, qualidade das plantas medicinais. E no caso da camomila, é a florzinha inteira, desidratada, bonitinha, igual está aqui. Agora a erva do momento, chá verde, que está todo mundo tomando com a intenção de emagrecer. Mas será que a erva que você está usando é chá verde? É verdade, Maria das Graças, que a maioria não é? Não é. Essa planta não nasce no Brasil também, muito difícil, não existe cultivo dela ainda. Então, são plantas que têm que ser importadas, né, da Ásia, né? E o que a gente tem verificado em análises feitas no nosso laboratório é que a grande maioria do que é vendido não é o chá verde. Tá? E como que a gente deve ter atenção para, pelo menos, identificar se ela é verdadeira? Pois é, essa amostra aqui, por exemplo, eu trouxe de fora do país, né? Porque já que o material é importado, então a gente pode ver pela cor, a cor acinzentada, as folhas são pequenininhas, né? O aspecto principal do produto comercializado tem que ser desse tipo aqui. As plantas realmente são muito benéficas, mas sempre precisam de cuidado.
qual é a ação verdadeira e como comprar e como consumir. Isso também vale para as plantas desidratadas, né, Maria das Graças? Exatamente, né? E o que a gente recomenda, a nossa experiência mostra que uma planta, depois de colhida e bem desidratada, à sombra, numa época seca, ela tem um prazo de validade no máximo de 1 ano. Então tem que prestar atenção nesse prazo de validade. Tá? E mesmo desidratada, as plantas continuam com cheirinho? É uma forma de identificar? Exatamente, ela tem que manter as mesmas características da planta original, da planta fresca, né? Em relação à cor e ao teor de princípio ativo, que é o aroma que ela tem que ter, quando a planta é aromática. E como comprar planta desidratada? É sempre muito difícil? Existe alguma coisa especial para o consumidor olhar para ver se aquela planta tem alguma garantia de ser verdadeira? Antes de fazer a compra, procura saber o que você quer, né? Se for uma flor, procura saber a cor da flor. Se for uma folha, a cor da folha. Antes de ir para o mercado, tem que saber o que quer. É igual qualquer alimento que você vai para uma feira, você já sabe o que você quer, né? Com tomate, um alface. Então, as pessoas precisam aprender mais sobre as plantas antes de buscar informação de outras pessoas ou adquirir essas plantas no mercado. Dicas super valiosas. Vale a pena passar para frente.